Pode chamar. Vamos fazer oração então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Como o próprio título já diz, é só uma introdução. E nada nos ensina melhor a fazer meditação do que meditar, né? É algo que realmente necessita da prática, porque é na prática que a gente vai, aos poucos, compreendendo como a meditação se dá, né? Mas a gente precisa dessa introdução, precisa dos princípios, né? E uma vez que a gente tem os princípios, a gente tem que aplicar, né? Nós não viemos aqui para fazer um doutorado sobre algo que nós não praticamos, no entanto, o objetivo é justamente tornar algo cotidiano. Então, com relação a esses princípios, eu preciso começar pela definição de meditação. Sobretudo porque a gente está numa época em que se fala sobre isso, se fala principalmente de outras meditações, né? Meditação budista e assim por diante, né? Então nós nos esquecemos que existe uma oração católica, portanto, né, que nos é ensinada pela Igreja, que recebe esse nome de meditação, né? Antes de nós nos recordarmos de falsas meditações. Então eu vou me basear num autor bastante clássico, conhecido de muitos dos senhores, que é o padre Adolfo Tanqueray, né? O autor do Compêndio de Ascética e Mística, traduzido em português. Então, segundo o padre Adolfo Tanqueray, a meditação é uma elevação e uma aplicação de nossa alma a Deus. Elevação e aplicação. Isso é muito importante realmente, né? Vou escrever. Elevação e aplicação. Da nossa alma a Deus, a fim de render-lhe as homenagens devidas e assim progredir no seu amor. Então, uma vez que nós elevamos a alma a Deus, nós conseguimos render melhor nossos deveres para com Ele e assim crescer no amor. Para usar uma definição mais extensa do mesmo padre Adolfo Tanqueray, ele diz o seguinte: a oração mental, sinônimo de meditação, é, portanto, uma espécie de conversa interior com Deus, que não se manifesta exteriormente. Para isso ele cita o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. São Paulo diz: orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Isto é, com a inteligência. Que existe uma oração que pode ser interior, quando nós não verbalizamos, não exteriorizamos, não, digamos assim, labializamos, mas existe também uma oração superior a tudo isso, que não é meramente interior, que não é meramente praticada interiormente, mas uma oração com a inteligência, usando a inteligência. A inteligência aplica em algo. Então a oração mental, como diz o padre Tanqueray, é uma conversa interior com Deus, que não se manifesta exteriormente. Todo ato interior que tem por fim de nos unir a Deus pelo conhecimento e pelo amor, recolhimento, consideração, pensamento, exame, pensemos esse pensamento no exame de consciência, olhar afetuoso, contemplação, elevação até Deus, pode se chamar oração mental, meditação, que são sinônimos. Então veja aqui, a possibilidade de se meditar é muito grande. Ele cita aqui um pensamento, um olhar afetuoso, uma elevação até Deus, pode incluir nela uma meditação.
Com efeito, todos esses atos nos elevam até Deus, incluindo as introspecções que têm por fim tornar nossa alma menos indigna daquele que nela habita. Se a gente eleva a alma a fim de melhor cumprir nossos deveres, isso pode incluir uma meditação. Todos esses atos servem para aumentar as convicções, nos fazer praticar as virtudes, e são como que um aprendizado da vida do céu, a qual consiste numa afetuosa e eterna visão de Deus. Então, o que é o céu? É a visão de Deus, a visão beatífica, a visão da glória. O que é a meditação? É um aprendizado disso, porque a gente vê a Deus de uma certa maneira. Não como os bem-aventurados, mas de uma certa maneira. É também a oração mental o alimento e a alma da oração vocal. Bom, aqui nós já entramos numa distinção muito importante. Ele diz que a oração mental é o alimento e a alma da oração vocal. Os senhores acabam de descobrir que existem pelo menos duas formas de se fazer oração. A oração, ela pode ser pelo menos vocal e mental. A mental nós chamamos de meditação. A oração vocal, todo mundo conhece, todo mundo já praticou. Aliás, pode ser que seja a única maneira de oração que nós conhecemos até hoje. Justamente aquela oração que emprega palavras. Pai Nosso, Ave Maria, Glória. A liturgia é uma forma de oração vocal, justamente porque é necessário pronunciar palavras. Eu não posso ler mentalmente o missal, eu preciso pronunciar a fórmula da consagração e todas as demais orações. Há um momento do missal, uma vez que o sacerdote comungou do Santíssimo Corpo, em que o missal diz que o padre quiescit in sacramento, ele repousa no sacramento, ele medita. O que é uma expressão muito bela para exprimir a meditação daquele que recebe a comunhão. Ele quiescit, ele descansa, ele repousa na meditação, in meditazione, Santíssimo Sacramento, a meditação do Santíssimo Sacramento. Então, o missal diz, agora o padre medita. Mas ele medita, como dizem os liturgistas, não mais que o tempo de um Pai Nosso, que é muito curto. Até porque ele não pode confundir a oração privada com a oração pública, não pode transformar a missa na ação de graças particular dele. Em todo caso, a liturgia é basicamente uma oração vocal, não deixa de ser. Pronunciar palavras, não é verdade? E a nossa oração particular, até o dia de hoje, talvez tenha consistido nisso, orações vocais. Ora, nós podemos pronunciar essas orações vocais, as falando, as labializando, quando a gente recita o terço, ou mesmo as pensando, quando nós não dizemos nada, mas em todo caso, no nosso intelecto, existem palavras, um formulário dado pela igreja, extraído da Sagrada Escritura, quando a gente lê um salmo, ou então espontâneo, quando eu falo coisas para Nosso Senhor, peço uma graça, por exemplo. Tudo isso é oração vocal. Mas o que o padre está querendo dizer é que a meditação é a alma e o alimento da oração vocal. Quer dizer, nós iremos rezar tanto melhor quanto for o nosso progresso na oração mental. Isto é, quanto mais a gente progride na meditação, mais essa oração constituída de palavras torna-se mais saborosa. Por isso ele diz, é o alimento da oração vocal. E a alma também. Porque nós consideramos em algum momento o que é que aquelas palavras querem dizer. Elas não são fórmulas mágicas, elas querem dizer algo. Então a oração mental é o alimento da oração vocal. E também a alma. Né? Muito bem. Então já temos uma breve definição, inclusive uma descrição da oração mental. Uma elevação, né? E uma aplicação da nossa alma a Deus. O que é diferente, o que é superior, nós iremos compreender melhor daqui a pouco. O que é diferente e é superior da oração vocal que nós estamos acostumados a fazer e que inclusive fazemos na liturgia. Né? Nós dizemos orações. Bom, se nós já conhecemos tantas orações vocais, o próprio terço é uma oração vocal e mental, é uma oração mista, ladainhas, novenas,
via sacra e assim por diante, qual que é a necessidade da oração mental? Bom, ela é necessária para quem quer progredir. E nós sabemos que na vida espiritual, quem não progride, regride. Né? Quem não se move para o bem é preso pela concupiscência, pela vaidade do mundo, pelas tentações do demônio. Né? No Apocalipse, Nosso Senhor diz: eis que estou à porta e bato, isto é, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Em compensação, São Pedro, na sua epístola, diz que o demônio é como um leão que nos ronda e que busca o momento de nos devorar. Então, o demônio não respeita nosso livre-arbítrio. Ele nos ataca, ele é ladrão, ele é mentiroso. E, portanto, para quem quer progredir, e nós todos precisamos progredir, ela é necessária, a meditação, e, mais do que isso, ela é o meio mais eficaz de garantir a salvação. Bom, mas aí nós entramos no impasse. Como assim? A meditação é o meio mais eficaz de se garantir a salvação. Onde ficam os sacramentos? Afinal de contas, foram sinais instituídos pelo Cristo. Não? O batismo é necessário. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna. A confissão para se recuperar a graça e assim por diante. Como que um teólogo católico, um doutor católico, pode dizer que ela é o meio mais necessário para se garantir a salvação? Explico com Santo Afonso, que diz, em um livro para confessores, para sacerdotes que devem aprender o dever de confessar, Praxis Confessari, ele diz o seguinte no número 122: com os outros meios de piedade, rosário, leitura espiritual, mortificações, devoções privadas e assim por diante, qualquer outro meio de santificação ou de exercício de piedade, se pode continuar vivendo em pecado grave, concomitantemente. E é muito fácil ou fazer essa experiência ou constatá-la no outro. Quantas pessoas dizem que são muito católicas, mas quando a gente verifica a vida, a pessoa não vive como um bom católico. Tá? E, no entanto, a pessoa tem várias práticas de piedade. Não se pode dizer que essa pessoa não reza. Reza sim. Às vezes até faz jejuns. Né? Mas é possível continuar vivendo em pecado mortal, conciliando o pecado com essas práticas de piedade exterior. Mas, com a meditação, não se pode permanecer durante muito tempo neste estado de pecado. Porque ou se abandonará a oração, ou se renunciará ao pecado. Então, Santo Afonso é categórico. Quem medita ou abandona a oração, ou renuncia ao pecado. Né? Quem vê as coisas na meditação, por essa luz pela qual Deus os ilumina, né? Ou a pessoa desiste de rezar e volta e se entrega ao pecado, ou ela desiste do pecado e cumpre aquilo que ela vê na oração. Então a meditação tem essa eficácia justamente de nos fazer tomar decisões importantes, né? Para a nossa salvação. Então é o meio mais eficaz da salvação. E isso nos faz relembrar daquilo que o Padre Tanqueray tinha dito agora há pouco, né, que nós citamos, que a oração mental é o alimento e a alma da oração vocal. Então a própria recepção dos sacramentos é tanto mais frutífera quanto a alma que recebe o sacramento tem uma vida de meditação. Né? Quer dizer, a recepção da Eucaristia, a frequentação da confissão, com certeza é muito mais frutífera. Né? Por isso que é o meio mais eficaz de garantir a salvação, porque eu posso receber os sacramentos e eles não produzirem efeito, no caso de um pecado grave, por exemplo, né? Uma pessoa que recebe de maneira sacrílega o sacramento, ou então produzir pouco efeito, por causa do nosso apego a certas criaturas. Então a meditação corta esse vínculo, quebra esse vínculo e faz com que nós recebamos o sacramento com mais eficácia. Então é necessário para quem quer progredir, é o meio mais eficaz de garantir a salvação. Então aí nós já vemos que a meditação é sumamente necessária para quem quer se manter na graça. Né? Não apenas se manter, mas progredir. Né? E é claro, se nós vamos progredir, quais são as vantagens da meditação? Vamos elencar as vantagens. Primeiramente, a meditação ilumina a alma sobre quem é Deus Nosso Senhor, os seus atributos divinos, sua misericórdia, seu amor, a sua compaixão. Ilumina a alma sobre a pessoa do Verbo encarnado, ou sobre as demais pessoas da Santíssima Trindade.
bem como tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. Ilumina a alma a respeito da pessoa de Maria Santíssima. Os mandamentos, meditar, por exemplo, imprime firmes convicções na vontade. A inteligência iluminada imprime convicções na vontade. Ela se determina, ela se resolve, toma resoluções. Resoluções, por exemplo, contra a preguiça, a tibieza, a inconstância, a fraqueza e assim por diante. A fim de combater os vícios e resistir às tentações. Frequentemente, o fato de nós cedermos ao pecado facilmente é o fato de que nós não temos resoluções, nós não consideramos os meios para evitar a recaída, para evitar o hábito do pecado. Então a meditação, na medida em que esclarece a inteligência, fortalece a vontade. Ela, como consequência, imprime na vontade tais convicções necessárias para se fugir do pecado, para se combater. E por fim, evidentemente que se nós tomamos resoluções contra o pecado, consequentemente, a meditação nos faz praticar todas as virtudes, porque em seguida nós precisamos tomar medidas contrárias ao pecado praticando a virtude. Então, uma vez que nós consideramos algum objeto de natureza sobrenatural, Deus Nosso Senhor, a virtude, Maria Santíssima, as bem-aventuranças, a gente vê a feiura do pecado e também a gente vê de que modo praticar, cumprir aquilo que a gente viu na meditação. E, portanto, a meditação, ela nos esclarece e nos ajuda a praticar todas as virtudes. Então, a meditação é um conhecimento de natureza espiritual, evidentemente, que não é uma experiência de laboratório, não é uma mera leitura, mas é um conhecimento que nos é dado pelo próprio Deus, pela fé, que nos ajuda, portanto, a praticar. Bom, isso já me introduz um pouco nas dificuldades da meditação. Nós tratamos das vantagens, vamos tratar agora das dificuldades. Primeira dificuldade seria a inexperiência. Por exemplo, uma vez que eu percebi a vantagem, a beleza, a grandeza, a necessidade, a importância da meditação e me ponho a fazer meditação, eu me confundo a respeito da sua natureza. Me confundo. Por quê? Porque ao fazer meditação, eu a pratico como se ela fosse uma espécie de estudo. Então, por exemplo, um fiel pode dizer para o sacerdote que ele fez meditação porque ele leu um livro inteiro espiritual, um livro da leitura espiritual. Ora, meditação não é estudo. Nenhum autor espiritual nos pede para lermos um livro de cabo a rabo, de maneira contínua, ler de maneira ávida. Não se trata de uma leitura meramente, um estudo. Então a nossa inexperiência faz com que às vezes a gente confunda a meditação e a transforme em estudo. Não é estudo. Não é uma dissertação teológica. Não é para eu ler e fazer elucubrações bastante complexas, abstratas, complicadas. Não é uma dissertação de teologia. Eu não preciso filosofar a respeito daquilo. Porque a meditação ela é acessível a qualquer alma. E alguma coisa é possível fazer. E todo mundo, em algum momento, já teve um olhar afetuoso, um exame de consciência, alguma consideração, alguma elevação de alma que teve um fundo de meditação, que teve uma graça própria de meditação. Então não é estudo, não é dissertação de teologia e também não é sermão. Que é quando a pessoa lê um livro próprio para meditação e começa a dar lições para si própria. Quer dizer, repreendendo nos pensamentos a si própria. Como quem dá um sermão para si mesmo. Eu não posso fazer isso. Como que eu continuo a fazer isso? Quer dizer, uma pessoa que se repreende e, na verdade, isso não vai resolver em nada. Porque não adianta se repreender, é preciso tomar resoluções. Então não é um sermão que a gente dá a si próprio.
não é um estudo, não é uma dissertação, é diferente. Então devemos tomar cuidado para não nos desviarmos, né, daquilo que é a natureza própria da meditação. Uma segunda dificuldade da meditação é o desânimo na aridez espiritual. Quando uma alma pratica de verdade a meditação, ela compreende o que é meditação, no entanto, não consegue justamente extrair os frutos. Passa 1, 2, 3 dias sem receber nenhum tipo de iluminação, nenhuma graça, digamos uma consolação sensível, propriamente. A graça sim, mas uma consolação sensível não. E portanto a pessoa tem a impressão que ela não está meditando, que não está progredindo, que não está vendo nada. Então, o desânimo que pode ocorrer na aridez espiritual e que dá vontade de largar, de renunciar à meditação, porque não estou vendo, porque estou com a oração árida, porque não estou sendo consolado. Tenho a impressão que estou patinando, por assim dizer, na vida espiritual. Dá vontade de renunciar à oração, porque parece muito difícil, inacessível para mim. Ora, com relação a isso, alguns conselhos de autores espirituais com relação ao desânimo na aridez. Primeiramente, Deus Nosso Senhor nos pede o esforço, não o sucesso. Quer dizer, a gente deve fazer meditação, pelo menos procurar fazê-la, mesmo quando, ao término, nós temos a impressão de não termos progredido em nada, visto nada, compreendido nada, como se Deus Nosso Senhor não tivesse iluminado em nada a nossa inteligência. Ele pede o esforço, não o sucesso. O sucesso cabe a Ele, e nós não vamos discutir o tempo de Deus, mas o esforço cabe a nós o tempo todo. Então Deus nos pede o esforço, mas não o sucesso. Em segundo lugar, Deus Nosso Senhor dá a graça, mas nem sempre a consolação. Às vezes a pessoa pode lutar para permanecer na meditação, lutar para praticar a meditação e sair com a impressão de que não viu nada, não progrediu em nada, não rezou, quando que na verdade aquela luta já era o que Nosso Senhor queria da nossa parte. Aquela luta já era o que Ele queria da nossa parte. Uma luta. E portanto Ele dá a sua graça, mas nem sempre a sua consolação. Às vezes nós precisamos lutar justamente para fazermos um pouco de esforço para procurarmos a Deus. Já que na maior parte do tempo nós nos entregamos às criaturas, nós fugimos da presença de Deus e portanto às vezes Ele nos obriga a um esforço insípido, um esforço árido, para a gente ver que procurar as criaturas e abandonar a Deus tem um preço. Quando nós voltamos para Deus, nós não vamos voltar com todas as consolações, com todos os prêmios. É preciso sofrer um pouco para a gente perceber que nós não podemos brincar com a graça. Brincar com as coisas sobrenaturais. Então Ele pede o esforço e não exige o sucesso. Ele nos dá a graça, mas nem sempre a consolação. Às vezes a pessoa pode muito bem ter um dia bastante virtuoso, porque tentou fazer meditação e, apesar de ter saído com a impressão de que não lucrou nada. Então Ele nos dá a graça. A graça Ele nos dá, sempre. Mas nem sempre a consolação. Então se não houve consolação, não tem problema. É a perseverança que nos interessa. E é dessa perseverança que, lá na frente, virá a consolação. Em terceiro lugar, as distrações, uma outra dificuldade para a meditação, as distrações. E aqui eu incluo um conselho do Padre Pio, que diz o seguinte: quando nós nos flagramos em distração involuntária, porque a distração voluntária seria um pecado leve, pecado venial, mas quando nós nos flagramos em distração involuntária, e elas ocorrem, é involuntário, não é uma culpa nossa ser involuntário, mas quando nos flagramos, o que é que o Padre Pio diz? Que nós devemos voltar à oração e não pensar no motivo de ter se distraído. Quer dizer,
Se eu fizer uma introspecção, por que é que eu me distraí? Isso já constitui uma segunda distração, e dessa vez voluntária. Não é verdade? Se eu me flagrei em distração, eu devo voltar para a oração, voltar para o objeto. Agora, se eu quero fazer o itinerário, por que é que eu me distraí? Ah, porque estava pensando num assunto que era urgente, que eu esqueci de fazer, etc. Sim, mas agora você está se distraindo por que quer? Por curiosidade. Uma vã curiosidade. Né? Então, se nós nos flagramos de distração, peçamos perdão a Deus, reconhecemos a nossa fragilidade e voltemos à oração. E por fim, uma quarta dificuldade para a meditação seria a inconstância na vida espiritual. É aquilo que eu já tinha dito agora há pouco. Se nós não praticamos bem a vida espiritual, é evidente que nós não podemos esperar da parte de Nosso Senhor todas as consolações. Né? Então existe uma aridez que é fruto da tibieza, da inconstância, né? Para que a gente sinta justamente que se afastar de Deus tem um preço. Para que a gente tenha uma contrição maior. Né? Então a nossa inconstância é uma dificuldade, e eu poderia dizer que é a pior de todas. Por exemplo, quando nós nos entregamos às criaturas, quando a gente se apega demais às criaturas, né? Não se priva delas, não modera o acesso a elas, os excessos no falar, no ver, a curiosidade, o comer, quando a gente se entrega à imaginação, a falta de vida de oração, a falta de combate espiritual, é evidente que quando uma pessoa se põe a meditar, não sai nada. Porque ela não está habituada a elevar a alma a Deus. E ela está apegada às criaturas. Então, de fato, é preciso haver uma conversão. E a meditação nos ajuda, como uma espécie de termômetro, para percebermos que estamos muito apegados às criaturas e nem nos damos conta. Então é um excelente termômetro. Como o rito romano tradicional, um excelente termômetro. Quer saber como que vai a vida espiritual de alguém? Põe essa pessoa para assistir missa tridentina. Você vai ver a pessoa ficando com sangue quente em poucos minutos. É a prova que não tem vida interior. É uma prova, não deixa de ser. Quando o silêncio é insuportável, quando nós não somos o centro das atenções, a gente percebe que, de fato, a nossa vida espiritual é construída frequentemente de ilusões. De ilusões. Então, o rito tradicional não deixa de ser um excelente termômetro de vida espiritual. Quando a gente suporta e ama o silêncio, é um bom sinal. É um excelente sinal. Bom, quando a gente não suporta o silêncio, tem alguma coisa errada. Pode ser que a gente não queira ouvir a consciência que está nos acusando, vai te confessar. Os elementos principais da meditação. Bom, o primeiro deles seriam os atos de religião. Atos de religião, eu estou me referindo aqui à virtude de religião. É a mais excelente das virtudes morais, que tem por objeto a excelência de Deus. Todos aqueles atos que visam reconhecer a excelência de Deus são atos de religião. Por exemplo, a adoração, o louvor, o sacrifício. São atos de religião, aquela virtude que nos religa a Deus, que reconhece a sua excelência. Mas é claro, é uma virtude moral, está abaixo da fé, esperança e caridade, que são virtudes teologais. Então é importante começar a meditação com esses atos de adoração, de súplica, pedindo-se a graça de se fazer bem a meditação. Atos de religião. Para com Deus nosso Senhor, reconhecendo a sua majestade, e para com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por quem nos vem a graça, para com o Espírito Santo, para com os santos, a Santíssima Virgem em particular, a quem nós pedimos sempre a graça, pela sua intercessão. Então, a meditação geralmente começa com atos de religião. A guisa de introdução, para se colocar na presença de Deus, etc. Em segundo lugar, o que é o corpo da meditação, são as considerações sobre Deus e nossa relação com Ele. São considerações, isso é o corpo da meditação. Sobre Deus e nossa relação com Ele. E justamente decorre dessas
considerações um olhar sobre si mesmo. É impossível que nós consideremos quem é Deus sem que coloquemos a nossa pessoa em contraste. Se Ele é excelente, infinitamente excelente, nós imediatamente constatamos como que num contraste a nossa miséria, o nosso nada, a nossa pequenez. Então decorre dessa consideração do objeto sobrenatural um olhar sobre si mesmo. E se meditamos as virtudes, esse olhar sobre si mesmo consiste em verificar onde estou eu na prática dessa virtude. Talvez muito longe, talvez não tenha nem começado. Então esse olhar sobre si mesmo ele é uma consequência como que natural. Onde estou eu na minha relação com o nosso Senhor? Onde estou eu na prática da virtude? E uma vez que vemos a Deus com a clareza que a meditação produz, e olhamos onde estamos com relação ao nosso Senhor e a prática da virtude, é evidente que a alma se lança a amar mais a Deus, a procurar amá-lo mais, a partir desse conhecimento, porque conhecimento produz amor. E, portanto, vêm os afetos. Nós amamos a Deus por esses afetos à medida do nosso conhecimento, à medida do conhecimento que a meditação produz. Né? Daquilo que nós vimos na luz da oração, na luz da meditação. Então, os afetos. Após essas considerações, esse olhar introspectivo, os afetos. E uma vez que nós derramamos a nossa alma em amor a Deus, em agradecimento, em louvor, em contrição, em compunção, vêm as resoluções, né? Pelas quais nós resumimos a meditação em bons propósitos. Quer dizer, de que maneira concretamente eu posso aplicar isso na minha vida? De que maneira eu posso aplicar isso que eu vi na minha vida? São as resoluções, que devem ser curtas, particulares e práticas. Curtas porque nós não podemos fazer uma lista imensa de resoluções, tentando mudar todos os detalhes do cotidiano. Não é para descrever o cotidiano ou a semana e tentar mudar tudo, porque isso custaria muitas folhas de caderno e nós não iríamos aplicar nada. O que nós temos que fazer é uma resolução curta, que contém ali uma porção de coisas que dê para se aplicar em várias circunstâncias, né? O que não impede também que essas resoluções sejam particulares. Quer dizer, eu não preciso fazer muitas resoluções, mas é claro que quanto mais elas se aplicarem a coisas concretas, né, particulares, melhor. Mas como eu disse, não impede também ter um princípio ali basilar que possa ser aplicado em outras circunstâncias. Né? Mas é claro, quanto mais particulares, quanto mais a gente vê o nosso cotidiano, melhor, né? Na resolução. E nesse sentido, elas devem ser práticas, né? Porque não pode ser algo impossível, difícil, irrealizável, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem tempo absolutamente e promete a Deus, faz uma resolução, bom, é um exemplo um pouco banal, mas a título de exemplo, promete a Deus, nosso Senhor, de ir à missa todos os dias, sendo que a pessoa sabe que ela não tem tempo para isso. Né? Então nós temos que prometer coisas práticas, que nós sabemos que é possível realizar no cotidiano, para aplicar aquilo que vimos na meditação. Senão, se torna uma resolução vã, né? Como promessa de campanha. A gente sabe que o político não vai cumprir. E uma vez que nós fizemos essas resoluções, nós terminamos a meditação da mesma maneira que começamos, por atos de religião, né? Dessa vez, pedindo a Deus a graça de aplicar aquilo, de cumprir aquilo fielmente, os bons propósitos, né? Muito bem. Bom, fizemos esse sobrevoo geral sobre a meditação e agora o senhor já começa a perguntar onde é que eu posso encontrar um bom livro de meditação. E muitos sacerdotes recomendam a Sagrada Escritura. Eu prefiro não recomendar. Pelo seguinte motivo: nós não sabemos ler a Sagrada Escritura.
nós não temos um conhecimento suficiente da Sagrada Escritura. Então há um sermão de São João Crisóstomo, no qual ele diz que ele tem uma verdadeira alegria e exultação de coração quando ele lê São Paulo Apóstolo, mas ele fica muito triste que os cristãos não conhecem São Paulo e nem o número das suas epístolas. Quais são? Melhor, qual é o número das epístolas dele? O número? Ninguém sabe. Então tá bom. Então justamente, já não é de hoje, eu já monto a São João Crisóstomo, cuja festa é amanhã, que ninguém conhece o número de epístolas de São Paulo. Bom, nós não conhecemos o suficiente da Sagrada Escritura e podemos nos perder em elucubrações pessoais, mais ou menos como os pastores por aí. É um risco que nós podemos cometer também. É preferível ler a Sagrada Escritura ruminada por um pai da igreja, um padre da igreja, ruminada por um autor sacro. É preferível ler a Sagrada Escritura interpretada por uma autoridade. Entende? Isto é, quando nós lemos a Sagrada Escritura citada a título de prova por Santo Afonso, por São Francisco de Sales, por São Luís Maria de Montfort e assim por diante. É preferível encontrar a Sagrada Escritura na pena deles. Para começar, pelo menos. É preferível ler esses autores. Nós encontramos no Novo Testamento essa referência do alimento sólido. Se não me falha a memória, é São Pedro que disse na sua epístola que a criança, primeiramente, ela se alimenta de alimento líquido, leite, né? E depois ela passa para o alimento sólido. Nós também precisamos, primeiramente, de algo mais à nossa altura, que são os autores sacros, que são os santos, né, e os padres da igreja. Então, é melhor começar a meditação por autores mais acessíveis, nos quais nós encontraremos a Sagrada Escritura, e com eles aprenderemos a ler a Sagrada Escritura. Se formos meditar a Sagrada Escritura, que nos atenhamos aos Evangelhos. As epístolas de São Paulo seriam interessantes também, apesar de São Pedro dizer que elas eram muito difíceis de serem interpretadas. Ninguém menos que São Pedro. Muitas pessoas quererão meditar os Salmos. Santo Agostinho os achava particularmente difíceis, e de fato eles têm uma certa riqueza que muitas vezes nós não nos damos conta. Mas enfim, evidentemente que ninguém vai fazer uma meditação sobre o livro de Números, né, Deuteronômio, e sobretudo não sobre o Apocalipse, né? Quer dizer, de que maneira eu posso aplicar a besta do Apocalipse na minha vida? Não, espero que nunca, né? Também não é o caso de achar que tem uma besta na minha casa e que eu preciso, como é que eu faço para me livrar dela, né? Enfim, menos fantasia na vida espiritual. Então eu recomendaria, claro, esses clássicos que os senhores devem conhecer, ter ou já ouviram falar: a Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, o Filoteia de São Francisco de Sales, que contém inclusive algumas meditações, não apenas capítulos sobre a vida do leigo no mundo, mas também contém algumas meditações. Um livro excelente que é A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso. Ele escreveu também um livro sobre Nossa Senhora, que é o Glórias de Maria, que também daria para se usar para meditação. Lembremos-nos também do padre Manuel Bernardes, né, oratoriano português, escreveu alguns sermões aí já editados no Brasil. Santo Afonso também escreveu meditações para todos os dias do ano. O Tratado da Verdadeira Devoção também é muito rico, de doutrina mariana. Além, é claro, de outras obras clássicas, autorizadas, reconhecidas, muito difundidas, que os senhores encontrarão por aí e que hoje em dia, graças a Deus, são cada vez mais acessíveis, né? É importante começar pelo básico. Até porque quando nós começarmos a praticar meditação, a gente vai ver que não é tão fácil. É importante começar pelo básico. Bom, agora vamos tratar da estrutura propriamente, já que fizemos um sobrevoo sobre os elementos da meditação, vamos considerar de maneira mais concreta a estrutura de uma meditação. Se eu for rezar nesse momento, como que eu faria? Se eu for me colocar na presença de Deus para meditar, como que eu faria? Então vamos estudar essa estrutura. A preparação, o corpo da meditação e a sua conclusão. Parece uma redação, né? Mas, justamente é porque, como
é uma oração na qual a gente aplica a inteligência, justamente existe aí algo semelhante ao discurso humano. Bom, a preparação, ela é tripartida. Uma preparação remota, uma próxima e uma imediata. A preparação remota consiste em pôr a própria vida em acordo com os mandamentos de Deus, pela mortificação dos sentidos e das paixões, pela prática do recolhimento e pela humildade. Quer dizer, nós não conseguiremos entrar em meditação se nos falta um certo desapego do mundo. Uma pessoa que é muito dada às criaturas, apegada, etc., é evidente que a meditação não flui. Nós não podemos nos dar a Deus e querer entrar no céu passando pela porta estreita, completamente apegado às criaturas. Então é preciso de fato um certo afastamento, uma certa fuga do mundo, das suas vaidades, das suas pompas, das pompas do demônio, perdão, do amor próprio. Em segundo lugar, como eu já citei, a prática do recolhimento, quer dizer, nós precisamos dar mais ocasiões de silêncio à nossa vida, de recolhimento verdadeiramente. Hoje em dia, nós não suportamos ficar em casa sem ter atividade, sem poder sair, sem poder fazer uma atividade exterior. A gente sai, tem barulho, tem música, tem eventos e tudo mais, e nós achamos que a vida é isso. Então, de fato, se nós não nos damos, não amamos o silêncio e o recolhimento, é difícil fazer oração. Nossa cabeça está tumultuada de barulho, de ruído. O que não quer dizer que nós devemos levar todos uma vida monástica. Não, cada um com seu estado de vida. Mas é evidente que o cristão não deve ter medo do silêncio, não deve ter medo do recolhimento. De uma certa maneira, a oração é remédio para a solidão. Quando a gente não reza, a gente tem medo da oração. Quando a gente reza e faz o esforço, a oração torna-se de tal modo agradável que quanto mais a gente reza, mais a gente tem vontade de rezar e se dar a Deus. Quando a gente foge de Nosso Senhor, é difícil procurá-lo, mas uma vez que nós o procuramos fazendo um verdadeiro esforço, é difícil largá-lo. Mas é evidente que, se nós falhamos em algum momento, depois é difícil retomar e, portanto, se exige a constância, a perseverança, né, para guardar aquela graça adquirida, não perdê-la, porém crescer nela. Né? Como São Paulo diz, né, nós somos vasos de barro contendo um tesouro muito precioso. Então é importante preservar todos os dias esse tesouro precioso. Então a prática do recolhimento é muito importante, né? Dar-se mais ao silêncio, não procurar preencher o cotidiano, a semana com muitas atividades exteriores. Ninguém fracassou porque hoje não tinha nada para fazer. Nossa vida não é uma vida frustrada e fracassada porque hoje não tinha ninguém com quem eu podia jantar. Eu jantei sozinho, tudo bem? Se eu não tinha ninguém para falar naquele momento, ninguém estava conectado, não tem problema. Nosso Senhor está sempre conectado a nós, por assim dizer. Isto é, nós sempre podemos falar com o nosso Senhor. É importante também não ter medo do recolhimento, da solidão, né? A gente acorda, já tem que ligar alguma coisa, ouvir alguma coisa, consumir algum conteúdo, ver algum vídeo. Então, a gente tem medo de olhar para a consciência, né? De olhar para o nosso vazio. Na verdade, Nosso Senhor quer que a gente olhe para esse vazio porque Ele quer preenchê-lo. Né? Ele é a nossa felicidade. Nós devemos sempre pensar nisso. Até que ponto eu concebo Deus, Nosso Senhor, como minha felicidade? Até que ponto eu busco a vida espiritual como quem busca a felicidade? Até que ponto eu distingo as coisas? E eu só busco a Deus para ser imputado justo. Mais ou menos como alguém que quita uma dívida para com o Estado, um imposto, por exemplo, apenas para não ter que ser punido com a cadeia. Até que ponto eu busco a Deus apenas para não ser condenado? Até que ponto eu o identifico à minha felicidade? E por fim, é claro, a humildade. Se nós temos sempre a melhor opinião sobre tudo, a última palavra sobre tudo, se a gente não aceita ser corrigido, é difícil a gente meditar. Se a gente já está cheio de si e das próprias opiniões, é difícil que Deus nos ensine algo.
É como se nós colocássemos o menino Jesus no templo de novo, mas dessa vez é agora a gente que fala, né? E daí ele ouve. Não, ao contrário, é ele que falava e os doutores que ouviam. Então está na hora do doutor, que temos lá dentro, se calar e ouvir. E para isso, justamente, um pouco de humildade na vida espiritual. Uma virtude, ou melhor, os pecados contra a humildade, dificilmente a gente lembra no exame de consciência, não é verdade? A gente lembra de muitas coisas por aí, né? Exteriores, né? Ah, falei do próximo, briguei com alguém. Mas é difícil a gente se acusar, a consciência nos acusar de pecados contra a humildade. No entanto, eles estão lá o tempo todo. A preparação próxima para a meditação consiste em ler ou escutar o assunto da meditação na noite anterior antes de dormir. Uma prática muito comum, ensinada pelos mestres da meditação, especialmente os jesuítas. É importante que se a meditação se for feita na manhã, na parte da manhã, quando a gente levanta, é importante ler aquele ponto na noite anterior. Para já ir dormindo pensando na meditação. Né? E não naquele post bombástico que eu li antes de desligar o celular. Né? Enfim, é importante daí dormir pensando em alguma coisa divina, né? Não uma coisa, enfim, virtual. É uma prática dos jesuítas, né? Já se acostumaram com o tema para não ficar, digamos, uma meditação, ficar vagando, com a mente vagando, sem saber exatamente por onde pega o assunto, né? Então, um conhecimento prévio é muito importante. Sobretudo quando a gente começa. Depois a preparação imediata, que é aquilo que eu já citei, os atos de religião, quando a gente vai fazer a meditação, a gente se recolhe, entra na presença de Deus, faz o Pai Nosso, a Maria, faz um ato de adoração, pede a vinda do Espírito Santo, é a preparação imediata, né? Mas tem a preparação próxima e remota, né, que consiste nisso que eu disse, né? Colocar a vida em acordo com os mandamentos de Deus e, de preferência, ter uma certa familiaridade com o tema, da meditação, para não se ficar vagando, né, quando for meditar. Agora entremos no corpo da meditação. Uma vez que nós fizemos esses exercícios, entrar na presença de Deus, adorá-lo, pedir a graça de fazer meditação, de conseguir meditar, nós iremos considerar com a inteligência, sob a luz da fé, alguma verdade sobrenatural ou mistério da vida de nosso Senhor. Então, considerar com a inteligência, sob a luz da fé, alguma verdade sobrenatural ou um mistério, isto é, um evento, um episódio da vida de nosso Senhor. Então são as considerações, é o corpo da meditação, é o miolo, é a essência dela. Sob a luz da fé. Para a gente se aprofundar nessa verdade ou nesse mistério. Não se trata de ler avidamente um capítulo de um livro. Eu li o capítulo inteiro, tinha 15 páginas, eu li de cabo a rabo. Não. Se trata de ler um parágrafo. Até porque quando eu falo dessas considerações, eu não estou querendo dizer que nós iremos, digamos assim, de preferência não convém que nós inventemos essas considerações. Que elas não sejam espontâneas, pelo menos no começo. É importante que haja sempre um livro do qual a gente extrai o assunto da meditação, o objeto da meditação. Né? Nós podemos fazer uma meditação voluntária, espontânea, a partir de algum tema que nos interessa, mas para sermos mais pedagógicos e realistas, quer dizer, no começo, como a gente não sabe fazer, é importante pegar um livro de meditação. Então não se trata de ler avidamente esse livro até esgotar o tema, não. Se trata frequentemente de ler um parágrafo, às vezes até uma simples frase, procurando considerar, sob a luz da fé, isto é, de Deus que ilumina nossa inteligência, o sentido mais profundo daquela verdade ou mistério. Posso comparar
a meditação, já que entramos aqui no corpo dela, há um local que é iluminado por duas luzes diferentes. Imaginemos, por exemplo, uma igreja no horário do crepúsculo, horário do entardecer. Nós entramos e tem pouca luz. E nós vemos já aquela paisagem, aquele ambiente já com muitas sombras, com muita escuridão, mas nós identificamos ali os bancos, o altar, o sacrário, os castiçais e assim por diante. As pinturas estão um pouco menos visíveis, né, mais apagadas, mais sombrias, mas vemos aqueles objetos. E pode ser até que, pela familiaridade com a igreja, a gente conheça bem o local. Mas, como já está bem tarde e vai ter missa daqui a pouco, o sacristão vai lá e acende a luz elétrica. E aí, nós vemos aquele mesmo local, de um instante para outro, iluminado com uma luz mais intensa do que a luz do crepúsculo, que nos faz ver de novo com clareza aquele local. Percebe? A meditação é isso. Nós consideramos algo sob a luz da fé, e Deus, nosso Senhor, iluminando a nossa inteligência, nos faz ver mais profundamente. Nos faz ver mais profundamente aquela verdade ou aquele mistério. Então, por isso que não se trata de um estudo. Porque não fui eu que iluminei o local. Foi alguém que iluminou para mim. Então, é Deus, nosso Senhor, que ilumina a nossa inteligência. E eu não. O ambiente não mudou quando ele foi iluminado, só que ele é visto com mais clareza. Assim também, eu não estou desenvolvendo um conhecimento teológico, formulando raciocínios, elucubrações abstratas e tudo mais. Não é um estudo, não é... Enfim, não se trata de estudo, de especulação filosófica. Não. Mas Deus ilumina a minha inteligência para que eu veja com clareza as coisas. Sem justamente aqueles... como que eu posso explicar? Os obstáculos que o apego ao mundo me causa. Enfim, de uma certa maneira, Deus me mostra aquilo que até então eu não tinha visto, porque eu estava apegado ao mundo, porque eu nunca tinha considerado bem, por causa dos meus pecados, enfim, Deus me mostra com clareza. Então não é mérito meu e dos meus estudos, mas é a luz de Deus que incide sobre a minha inteligência. E para isso nós devemos pegar um parágrafo, uma frase de um bom livro de meditação, se colocar na presença de Deus e considerar aquilo ali até que Deus ilumine a inteligência. E uma vez que nós percebemos que Deus ilumina a nossa inteligência, a gente se demora naquele ponto. Quer dizer, ao invés de passar para outra consideração, para avançar no tema, para fazer atos de afeto, de amor, de adoração, etc., nós devemos nos demorar quando percebemos que é Deus que fala agora. Percebi que é Deus que está falando. Então devemos nos demorar para extrair até o último fruto, né, dessa iluminação. Mas enquanto nós percebemos que a inteligência não foi iluminada, devemos tomar cuidado com as distrações, as divagações. E para isso nós retomamos o parágrafo, retomamos a leitura, para evitar que nós nos dissipemos em divagações ou distrações. Então, se eu não conseguir meditar nada, depois de 2, 3 minutos, sei lá, eu retomo a leitura. Para tentar, dessa vez, me concentrar naquele assunto e permitir que Deus, nosso Senhor, fale comigo. Bom, no começo a meditação pode ser mais discursiva. Como eu disse, uma coisa é a oração vocal, feita com palavras, outra coisa é a meditação. Mas no começo ela pode ser mais discursiva. Porque, como nós não conseguimos entrar muito bem na presença de Deus, não conseguimos, digamos assim, nos concentrar, enfim, deve ter uma dificuldade aí, uma inexperiência, não sei. No começo nós vamos, digamos assim, fazer uma espécie de ronda em torno daquele assunto, né, pensando. Então, quando nós meditamos um assunto determinado, após termos lido aquele parágrafo ou aquela frase, nós iremos pensar. Mas qual que é a aplicação disso?
Ou deixa eu pensar em outras questões mais interessantes. Por exemplo, a causa, por exemplo, do amor de Nosso Senhor por nós, a intensidade desse amor por nós, a aplicação disso concretamente em determinado ponto na paixão, o quanto que aquilo lhe custou, o quanto que ele não faz caso à minha ingratidão. Então, é claro, até que Deus ilumine a nossa inteligência, nós iremos ruminar aquele parágrafo, aquela frase, com essas questões, com essas considerações, que não é estudo, mas é um meio que a inteligência encontra de tentar penetrar o assunto na luz de Deus, através dessas considerações. Nós vamos, digamos, rondar, né? Circundar o assunto, o tema. Né? Nós iremos examiná-lo com a inteligência, né? Até que Deus, Nosso Senhor, nos fale alguma coisa. A gente perceba que viu mais, viu melhor por uma luz no céu, e não por uma elucubração nenhuma. E uma vez que, por alguma consideração, por alguma consideração bem discursiva, né? Qual é a relação disso com a minha vida? De que maneira eu posso perceber o amor de Nosso Senhor na paixão? O quanto que lhe custou a sua morte diante da sua mãe, por exemplo? Não sei. A agonia, a sua angústia, etc. Uma vez que nós consideramos tudo isso, já vem, de maneira subsequente, um exame, um olhar sobre si mesmo. Uma vez que nós fazemos essas considerações, que no começo são mais discursivas, quando a gente começa a fazer meditação, aos poucos a meditação vai se tornando mais fácil, mais instantânea, por assim dizer. Né? Depois as considerações vão se tornando menos necessárias, quer dizer, ou melhor, esse discurso, né, em torno do ponto da meditação vai se tornando menos necessário, a gente consegue ver as coisas praticamente como uma contemplação, né? Mas enfim, pouco importa o nível em que nós estamos na meditação, se ela é mais discursiva, se ela é mais contemplativa, pouco importa. O que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que nós fizemos essas considerações e Deus ilumina a nossa inteligência, de maneira subsequente, logo vem um olhar sobre si. Quer dizer, uma vez que eu vi que Deus me iluminou, onde eu estou com relação a essa verdade de fé? Onde eu estou com relação a esse mistério da vida de Nosso Senhor, ou de Nossa Senhora. E a gente vê como um contraste onde estamos na prática daquela virtude. Com relação àquela verdade, será que eu amo a Deus tanto quanto eu vejo que Ele é amável? Será que eu sou grato a Deus tanto quanto a paixão dele foi gratuita, misericordiosa, quanto Ele teve compaixão para comigo, etc.? Será que eu sou grato a Nosso Senhor ou ingrato? O que Ele espera de mim? O que eu tenho feito até agora? É inevitável que nós coloquemos a vida em contraste. E é claro, se nós colocamos a vida em contraste e observamos a nossa ingratidão, a nossa falha, a nossa imperfeição, nós nos pomos a amar. E a alma se dilata em atos de amor, de afeto, de adoração, de louvor, como eu já disse. E depois das resoluções, é claro, né, vem uma súplica, né, para se praticar aquilo ali. Um pedido a Deus para se praticar aquilo ali. Bom, eu já estou praticamente entrando na conclusão, né, do corpo dos pontos da meditação, né, da estrutura dela. Uma vez que eu tratei da súplica para se pedir a Deus a graça de se praticar aquilo, né, as resoluções. Mas é importante também considerar o seguinte: uma vez que nós vimos algo na meditação, Deus iluminou a nossa inteligência, nós colocamos a nossa vida em contraste e observamos o quanto que temos que progredir. Suplicamos, fizemos atos de afeto, fizemos alguns afetos, né? Adoração, louvor, ação de graça, atos de religião, né? Mas também afetos. Né? Tivemos algumas resoluções em mente, vou melhorar nisso ou naquilo, de maneira bem concreta.
algo que deve nos ajudar bastante é formular uma jaculatória, uma invocação, que é o resumo, em poucas palavras, do objeto daquela meditação. Por quê? Porque a meditação é como uma luz. Deus ilumina a nossa inteligência. Mas essa luz, ela vai se dissipar ou se perder, como o sol no fim do dia se vai, quando, no passar das horas do dia, nós somos invadidos por uma avalanche de impressões, sensações, por um bombardeio de criaturas em torno de nós. São as propagandas, são os apelos do mundo, os conteúdos que nos são transmitidos pelo celular. A gente recebe um apelo do mundo incessante. E pode ser que, cedo ou tarde, esse apelo, eu lhe dê tanta atenção, eu me fique de tal modo impregnado por ele, que a luz da meditação se vai, se perde, se dissipa. Né? Uma noite que vai chegando e o céu vai escurecendo. Então nós devemos encarar essa realidade. Nós iremos fazer a mais bela das meditações, que poderá ser esquecida em poucas horas. A mais bela das meditações pode ser esquecida. Simplesmente porque, com o contato que eu devo ter por dever de Estado com o mundo, eu fui invadido por uma série de coisas e eu preferi as criaturas. Eu me deixei levar pela sedução de algo ilícito. Então é importante ter uma jaculatória, uma invocação que seja o resumo daquela meditação. Porque ao rezá-la ao longo do dia, as verdades de fé que me foram conhecidas pela meditação, melhor conhecidas, né? A luz de Deus que incidiu sobre mim, eu me lembro dela. O objeto da meditação se torna presente de novo na minha memória quando eu rezo aquela jaculatória. A jaculatória faz com que eu tenha sempre presente diante dos olhos aquilo que eu vi na oração. Então os autores da vida espiritual chamam essa invocação, essa jaculatória, também do nome de buquê ou de ramalhete espiritual. A gente oferece a Deus ao longo do dia esses bons propósitos, né? A gente pede, por exemplo, sei lá, uma jaculatória como ao coração de Jesus, ajudai a praticar a mansidão, a semelhança do vosso coração. Ó, minha Mãe Dulcíssima, ajudai-me a ser humilde como vós no mistério da Anunciação. A gente pode fazer uma breve jaculatória que seja um resumo, a síntese, que ponha diante dos nossos olhos ao longo do dia o objeto da meditação e nos ajude a não esquecer dele e que sirva de arma para combater tudo aquilo que for contra a vida espiritual ao longo do dia. Então, é claro, a resolução é a parte que eu considero a mais importante da meditação, porque no fundo é aquilo que vai sobrar depois que a gente sair da presença de Deus, esse recolhimento e tudo mais. Então, a resolução que sobra, mas a resolução a gente pode esquecê-la. Então, o que é que nós devemos fazer? Colocá-la diante dos olhos ao longo do dia, de uma maneira orante, por uma invocação que nós vamos formular. E aí se vê o quanto que a meditação é superior à oração vocal. Por quê? Enquanto a oração vocal ela nos alcança uma graça atual, a meditação ela nos faz ver muito mais. Ou melhor, deixa eu reformular. Enquanto a oração vocal, ao nos alcançar uma graça atual, nos ajuda a vencer uma tentação aqui e agora, a obter uma vitória aqui e agora, uma graça importante, né, uma vitória, enfim, né, um auxílio. No entanto, essa graça atual não é suficiente para desenraizar em nós o apego a algum pecado. Compreende? Uma coisa é justamente, no momento que eu sou tentado, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma invocação, para que eu não ceda a uma tentação de ira, por exemplo. Estou com muita vontade de dizer certas palavras para alguém, mas eu sei que eu não devo, então me ponho a rezar. E pela oração eu obtenho a vitória sobre aquela tentação de cólera, de ira. Mas poucos minutos ou horas depois, pode ser que eu tenha de novo a tentação de dizer umas belas verdades para alguém. Então quer dizer que a raiz continua em mim, daquele vício. Né? A raiz continua em mim. Então a oração vocal, aqueles Pai Nossos e aquelas Ave Marias,
me ajudam a vencer aqui e agora no combate, mas não toda a guerra. Quem vai nos ajudar a nos desenraizar do pecado, ou melhor, desenraizar o pecado de nós, é a meditação. Porque ao iluminar a inteligência, justamente ao iluminar a inteligência, nos faz ver a feiura daquele pecado, nos faz ver a beleza da virtude, nos faz ter vergonha de não amar a Deus tanto quanto Ele merece. É claro, isso será impossível amar a Deus tanto quanto Ele merece, mas pelo menos ser menos indigno do amor dele. A meditação, ao iluminar a inteligência, nos ajuda a vencer o pecado e não apenas a não cair aqui e agora, compreende? A oração vocal nos ajuda a não cairmos aqui e agora. A oração mental, que é a meditação, nos ajuda a vencer aquele vício adquirido, porque nos faz ver que ele é feio, que ele tem consequências terríveis, que ele nos afasta de Deus, que ele nos destrói. A gente vê. Deus nos faz ver. E é por isso que, se nós podemos definir a oração como uma elevação da mente até Deus, a meditação é mais. Ela é elevação e consideração e aplicação. A gente levanta voo e permanece na presença de Deus, considerando algo, ruminando algo, para que Deus ilumine a inteligência e nos faça ver. Como diz o Salmo, illumine tuo videbimus lumen. Na tua luz nós veremos a luz. Na tua luz nós veremos a luz. Para concluir, já que tratamos aqui da estrutura da meditação, é importante citarmos aqui o método de Santo Inácio de Loyola, que muitos dos senhores devem conhecer. A verdade de fé, ou aquele mistério que nós escolhemos para meditar, ou que nos é apresentado pelo livro que temos. Santo Inácio divide a consideração em 3 partes, o corpo da meditação, conforme as 3 potências, capacidades da alma. Primeiramente, a imaginação. Santo Inácio quer dar uma tarefa para a imaginação a fim de facilitar a meditação. Então, o primeiro prelúdio, como diz Santo Inácio, é a composição de lugar. Com a imaginação, nós iremos compor um lugar. Nós iremos desenvolver o pano de fundo da meditação. A gente vai se servir da imaginação para visualizar, por assim dizer, o objeto da meditação. Compor o pano de fundo, o cenário, a composição de lugar. Claro que isso é muito mais fácil quando nós meditamos a vida de Nosso Senhor, porque é muito fácil que a gente imagine a paixão, a natividade ou qualquer outro mistério. A instituição da Eucaristia e assim por diante. Porque o objeto é sensível e, portanto, é mais fácil. Basta, portanto, representá-lo nos seus detalhes, vivamente, na imaginação. Mas se o objeto é invisível, por exemplo, a meditação de um pecado, de uma virtude, ou de uma verdade de fé, que nós não vemos, basta representar esse objeto aplicado em si ou nos outros. Seria uma solução. Então, se eu quero meditar sobre algo que eu não... por exemplo, uma virtude, eu posso imaginá-la praticada por alguém. Por exemplo, a Santíssima Virgem. O exemplo clássico é meditar a humildade durante o mistério da Anunciação. Nós consideramos a humildade da Santíssima Virgem pelas respostas que ela deu ao anjo. Então não podemos imaginar a virtude da humildade enquanto tal, porque é algo abstrato. Mas podemos imaginá-la em Maria Santíssima, humilíssima, a humildade de Nossa Senhora. Se alguém quer meditar as penas do inferno, basta se representar sofrendo-as. Os autores da vida espiritual muitas vezes até dizem que nós devemos nos representar no caixão, por exemplo, no leito de morte, se nós queremos meditar sobre a brevidade da vida. Enfim, se alguém tem problemas de coração, evitá-los. Evitar esses objetos de meditação.
pode ser um pouco delicado. Então, para bem trabalharmos o corpo da meditação, Santo Inácio diz para ocuparmos a imaginação. E é bom fazer isso no começo, é bom dar alimento para a imaginação. O segundo prelúdio dessa parte que cabe à imaginação consiste em pedir desde já a graça que se espera obter por este exercício da imaginação. Uma vez que nós compusemos lugar, fizemos lá o cenário, né, o pano de fundo, já peçamos a graça de crescer, sei lá, em contrição ao meditarmos a paixão, e nós escolhemos uma cena da paixão, como por exemplo a coroação de espinhos. A segunda parte cabe à inteligência, já não mais à imaginação. E como diz então o método de Santo Inácio, primeiramente é necessário um exercício da memória intelectual, aquela memória de ideias, de conceitos, memória intelectual. Lembrando-se da verdade ou mistério meditado no seu conjunto, sem detalhes, relendo o ponto da meditação ou recordando do que ele trata. Quer dizer, uma vez que eu fiz a composição de lugar com a imaginação, eu vou reler o ponto da meditação. Eu peço a graça, né, de conseguir fazer a meditação e releio. Que eu reconsidero aquela verdade de fé que eu compus, da qual eu compus um cenário. Né, para que aquilo não vire um filme na minha cabeça. Né, eu posso imaginar muita coisa, aquilo ali vira praticamente uma fantasia. Então é importante retomar o ponto, retomar o parágrafo, retomar a frase. Portanto, pôr em atividade a memória intelectual. Relembrar o objeto da meditação, a verdade de fé, o mistério da vida de Nosso Senhor. Mas sem detalhes. Porque, em segundo lugar, vem as considerações. Quando nós buscamos considerar em detalhe. Quer dizer, uma vez que a imaginação imaginou e que a nossa memória relembrou aquele parágrafo, aquela breve leitura, aquela frase, agora vamos tentar pensar alguma coisa dali de dentro com o auxílio da graça. Vamos considerar algo no seu detalhe. Vamos justamente ruminar aquilo ali, né, nos detalhes, buscando extrair algo com a luz de Deus. Ou melhor, a luz de Deus vai nos fazer extrair algo, né? Aplicando assim, tentando tirar conclusões. Então, no começo, a oração mental pode ser bem discursiva, quando a gente começa. A gente vai ruminando aquilo ali. Muitas vezes relendo várias vezes, né? Ruminando, e de repente Deus nos fala. E a gente percebe quando Deus nos fala. A gente percebe que Ele, como que interrompe nosso raciocínio, e é Ele que fala. E por fim, uma parte cabe à vontade, aquilo que nós já sabemos, os afetos e as resoluções. Como que aplicar isso na minha vida concreta? Agora que eu vi, como que eu faço para aplicar? Então as resoluções, eu repito, devem ser curtas. Não pode ser um caderno que contém ali uma porção de bons propósitos que, por serem muito extensos, a gente vai esquecer. Devem ser práticas. Né? E devem ser não apenas práticas, realizáveis, né? Que tem uma coisa que dê para fazer, mas particulares. Quer dizer, vamos visar algo da nossa vida e tentar atacar aquilo ali e mudar aquilo ali. Né? Meditei a humildade, vamos pensar nas circunstâncias da minha vida em que eu vejo que eu não sou humilde. É a minha maneira de, sei lá, eu tenho o hábito de interromper os outros e dar minha opinião e não ouvir a dos outros. Vou tentar me calar e ouvir pelo menos até o final do outro. É uma resolução bem prática, bem particular e bem curta, que dá para fazer. Então é muito importante a resolução, porque é o que sobra da meditação. Uma vez que a luz passa, porque nossa vida aqui na Terra não é visão beatífica. A luz da meditação passa. Eu sinto muito. Tenho já que desejar que ela passe. Então é muito importante que a gente busque fazê-la permanecer nos seus efeitos, isto é, pelas resoluções, pelos bons propósitos, e rezando ao longo do dia para que a gente aplique aquilo. E a gente vai ver que
por essas resoluções, aos poucos a nossa vida vai mudando. Porque um dia que começa com a meditação, não é um dia qualquer, é um dia diferente. É um dia que começa na graça e é perpassado pela graça. É um dia diferente. É um dia que a gente não troca tão facilmente as mãos pelos pés. Em que a gente diz menos palavras vãs. Palavras das quais a gente se arrepende, logo após tê-las pronunciado. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter ofendido daquela forma, não devia ter criticado daquele jeito, feito aquela brincadeira, me irritado com alguém. Não devia ter olhado com tanta avidez alguma coisa, né, com tanta curiosidade. Mas agora é tarde, justamente. Essa precipitação, né, o fato de a gente se deixar levar pelas paixões, é um sinal de que falta consideração. Falta o uso da inteligência e da vontade. Observemos que certos pecados exige de nós um grande planejamento. Ladrões profissionais planejam bem os seus crimes. Ladrões profissionais de bancos, para roubar uma grande quantia e tudo mais, eles precisam planejar bem o crime, não é verdade? Mesmo o adultério, muitas vezes. O jeito que quer cometer um adultério, precisa planejar as circunstâncias. Ou não? Claro que sim. Porque não vai fazer isso em presença da esposa. Olha, eu estou indo ali na esquina, mas você fica aqui e não sai. Não, é evidente que ele vai planejar de modo que não seja descoberto. Então nós estamos acostumados a usar a inteligência e a vontade para nossas perversidades. Mas para rezar, não. A gente não quer considerar nada e não quer atacar o pecado. A gente quer que na ocasião do pecado ele não seja aprazível, atraente. A gente não quer ser seduzido pelo pecado. A gente quer que Nosso Senhor corte em nós o desejo de cometê-lo. A gente quer que ele seja insípido, sem fazer esforço. Ora, o pecado, ele não é insípido. Ele exerce sobre nós um fascínio. Porque, no fundo, é a posse de algo bom, pelo menos aparentemente bom, mas que está desordenado com relação ao sumo bem. O álcool, a bebida alcoólica, é um bem. Mas a gente se excede, existe uma desordem com relação ao sumo bem. Porque Deus, Nosso Senhor, é infinitamente melhor que o álcool. Sei lá. Outros exemplos poderia usar também, né? De outras virtudes ou vícios, assim por diante. Mas usar esses exemplos com relação à comida sempre é muito evidente, né? Então, justamente, Nosso Senhor Jesus Cristo não vai cortar em nós o apetite das coisas, né? Mas cabe a nós, pela meditação, pôr o limite. Então não peçamos a Nosso Senhor que Ele faça todo o trabalho e nós não façamos nenhum trabalho. Quer dizer, que a gente sim, encontre ocasião de pecado, né? Ou que Ele não nos permita a tentação, que não é conforme a vontade de Deus, Ele vai permitir a tentação. E uma vez que Ele permite, não queiramos exigir de Nosso Senhor que a tentação seja insípida, que ela não exerça atração sobre nós. Claro que ela exerce atração sobre nós, porque existe um fundo de bem ali. Né? As coisas boas continuam tendo o seu bem sensível ali. Né? Mas cabe a nós, pela meditação, pela oração, pelo combate espiritual, saber dizer o não necessário, porque aquilo ali pode nos destruir, porque aquilo ali nos põe em desordem com relação à vida eterna e assim por diante. Então a vida espiritual é um combate. A gente não quer fazer esse combate, a gente não quer sofrer, a gente não quer se desapegar, a gente não quer ter aquela sensação de que eu estou perdendo alguma coisa se eu não fizer isso daqui. Então, justamente, a vida espiritual é um combate. E nós não estamos perdendo nada, porque depois que passa a tentação e a gente fica com a graça, vem aquela paz, que é o sumo bem que nós podemos ter nessa vida, como disse Santo Agostinho, né? Não existe nada melhor nesse mundo do que a paz e consciência. Né? Então, justamente, a meditação nos ajuda a ter esse combate espiritual necessário para todo mundo, né? E não queremos ter, sei lá, uma confirmação em graça que poucos santos tiveram, né? Um Santo Tomás, que uma vez que ele venceu uma tentação de uma mulher que tentou seduzi-lo, os anjos vieram cingi-lo e, portanto, ele nunca mais teve nenhuma tentação contra a pureza. Bom, isso é São Tomás, tá? Não somos nós. Então, para nós é o combate. É aquilo que diz Jó no seu livro. Né? A vida do homem sobre a terra é uma luta. Né? E para isso tem que usar as potências superiores para a vida espiritual. Nós temos que usar as potências superiores para a vida espiritual. Porque quando nós queremos pecar, nós usamos as potências superiores para poder planejar as nossas perversidades. Por exemplo, o caso extremo que eu citei do adultério, ou então do roubo, do assassinato. Né? Para matar e não ser pego, tem que ter um planejamento. Né?
É só no Brasil que os roubos cometidos pelos políticos são descarados, né? Não vai acontecer nada mesmo. Mas, se não, tem que ser bem planejado. Agora, quando a gente vai praticar a vida espiritual, a gente não quer planejar nada. E se torna atraente as formas de espiritualidade pentecostais que tem por aí, dentro da nossa Santa Igreja, em que Deus faz curas instantâneas, amém, aleluia, não sofro mais nada. Até o próximo grupo de oração, né? Porque sempre depois aquelas coisas acabam voltando, né? E a gente se ilude que a gente está curado. Então é importante justamente lembrar que Deus não nos deu inteligência para que nós não a exerçamos na vida espiritual. Justamente o lugar mais nobre para exercer inteligência é a vida espiritual. Então é um combate que nós devemos trabalhar, né? Lutar com o nosso Senhor pela sua graça. Né? Alguma pergunta? Padre Ivan, Sim. tem um tempo adequado? Eu digo a duração, o horário mais adequado seria amanhã. Tem um tempo aproximado, ou para um iniciante seria isso, ou para alguém que tem uma prática mais avançada de meditação, Sim, seria um outro tempo? O ideal seria 15 minutos. Né? Claro, em 10 minutos é possível meditar alguma coisa. Em 5, não. 10 já é possível. 15 se torna mais possível ainda. 20 minutos é perfeito. 20 minutos já realmente